E a gente pode observar na vida de Pedro, a gente também pode observar a vida de José. Pega a vida de José. Quando você pega a vida de José, você vai ver o quê? Que foi um homem fiel, mesmo diante da adversidade. Porque o tema dessa mensagem é o seguinte, Mari, Deus abençoe, Mari. O tema dessa mensagem é o seguinte: transformações marcantes. Pessoas que mudaram para melhor e pessoas que mudaram para pior. E pessoas que permaneceram firmes. E a gente vai observar que José foi um homem que, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da dificuldade, José, ele permaneceu fiel. Você já leu a história de José? José, ele foi traído pelos seus irmãos. José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele foi vendido. Deus abençoe, mano. Ele foi vendido como escravo. E a gente observa o seguinte: preso injustamente. Olha quantas aflições, quantas adversidades José sofreu, mas José permaneceu fiel. Aquilo não foi motivo para que ele abandonasse Deus. Aquilo não foi motivo para que ele largasse Deus. Aquilo não foi motivo para que ele deixasse a sua fé. Não, pelo contrário, ele permaneceu fiel. E Deus vai honrar José. Porque quem permanece fiel, Deus abençoa. Amém? José se manteve-se fiel. Você pegando Gênesis capítulo 39, versículo 41, você vê ali a permanência, o que Deus fez na vida de José. Sua constância o levou da prisão ao trono. Olha só o que Deus fez na vida de José, da prisão ao trono. Olha o que Deus faz, Mari, quando uma pessoa resolve ser fiel a Deus, ser fiel aos seus princípios, ser fiel àquilo que ele aprendeu. Quando ele resolve a ser fiel, porque muitas das vezes a gente foi infiel, mas Deus quer que a gente seja fiel, e Deus vai exaltar José. Da prisão, José vai passar para o trono. Deus vai honrar, porque Deus honra aquele que é fiel. Deus honrará aquele que permanece fiel. Amém? Então, a gente observa e vê que a sua constância o levou ao trono, da prisão ao trono. Um exemplo clássico de fé inabalável. José é um exemplo clássico de fé inabalável. Uma fé inabalável, que não para, por mais que passe por dificuldades. Foi acusado, foi vendido, foi traído, foi dado como morto. Mas ele não parou, ele não desistiu, ele permaneceu fiel, ele foi constante, ele não parou diante da primeira dificuldade, ele não parou diante da primeira adversidade, ele permaneceu fiel. Glória a Deus. Amém? Então aprenda com José. José permaneceu. José foi constante. Você só precisa ser constante. Você só precisa ser fiel. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E a gente vê também Daniel. Daniel foi firme. Permaneceu firme em terra estranha. Em terra estranha. Foi levado como cativo. Foi levado como escravo. Mas ali Daniel toma uma decisão de não se contaminar com os manjares do rei. Daniel toma uma decisão firme de não se contaminar. Daniel decidiu de não se contaminar. O problema é que muitas pessoas estão se contaminando. Muitas pessoas não têm firmeza. São pessoas sem firmeza, estão se contaminando. E aquele que se contamina, Deus não vai aprovar o seu caminho. Mas Daniel tomou a decisão firmemente de não se contaminar com os manjares do rei, mesmo em um império pagão. Você pode pegar aí a Bíblia em Daniel capítulo 1, versículo 6.
Daniel orava, irmão. Mesmo diante da adversidade, mesmo diante das ameaças, Daniel orava. Vai dizer que Daniel, 3 vezes ao dia, Daniel se colocava na presença de Deus e orava. 3! Tem gente que não passa nem 15 minutos de oração, mas 3 vezes ao dia, Daniel dobrava o seu joelho e orava ao Senhor. 3 vezes ao dia, Daniel colocava-se na presença de Deus para orar, para aprender mais da palavra, para receber mais do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Ele foi fiel, mesmo diante das ameaças de morte. E Daniel foi colocado na cova dos leões. É o que marca a trajetória, é o que marca a história de Daniel. É que Daniel, mesmo diante da ameaça, Daniel não se curvou diante da idolatria. Não se curvou diante da idolatria. Quantas pessoas estão se curvando diante da idolatria, mas o Senhor não nos chamou para adorar imagem de escultura, não nos chamou para adorar homens, o Senhor nos chamou para adorar a Deus. Adorar a Deus. E Daniel disse: mesmo que eu vá para a cova dos leões, eu não me prostrarei diante de homem algum. Eu só me prostro, eu só me curvo para adorar a Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquele que disse assim, quando ele estava aqui, ele disse para a mulher samaritana, ele disse: vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não se curve, não se dobre diante de homens, diante de imagens. Se curve diante do Senhor. Daniel não precisava de uma imagem de escultura para se curvar, para se prostrar. Daniel, ele se curvava diante do Deus que é vivo, Deus que é espírito e vida. E eu me lembro que uma vez eu dobrei os meus joelhos diante de uma imagem, a imagem caiu no chão, quebrou-se, foi caco de gesso para tudo que é lado. Caco de gesso para tudo que é lado. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Tinha que pegar aquela imagem e remendar os pedaços. Não vou citar nome, eu respeito a sua fé, eu respeito a sua crença, mas Deus me chamou para ter uma fé racional. Eu tenho a Bíblia. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho a palavra de Deus que me ensina. Aleluia. Louvado seja Deus. Saia da idolatria. Saia do engano. Sai dela, povo meu. Olha o que diz a palavra: sai dela, povo meu. A pressão é grande. A pressão foi grande sobre a vida de Daniel. Ameaçado de morte. Vai ser lançado na cova dos leões, mas Daniel permaneceu firme. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente pode observar que a firmeza é uma virtude. Firmeza, irmão. Permaneça firme. Não largue o teu Deus. Não largue o teu Deus para se sentar na mesa do rei. Não largue o teu Deus para se sentar, para ser aplaudido. Não largue o teu Deus. Quantas pessoas não têm firmeza sentando-se na mesa dos escarnecedores, na roda dos escarnecedores. Daniel permaneceu firme e Deus se agradou da firmeza de Daniel, porque a firmeza é uma virtude. E Deus honra. Deus honra. Deus honrou Daniel. Deus fechou a boca do leão. Sadraque, Mesaque e Abidnego também passaram pela fornalha de fogo, mas eles permaneceram inabaláveis. Diga glória. Porque o tema da mensagem é exemplos marcantes, transformações marcantes, de pessoas que mudaram para melhor, de pessoas que mudaram para pior. Eu vou chegar naqueles que mudaram para pior. Eu vou chegar na vida deles. Eu vou falar deles ainda. Aguardo mais um pouco.
O problema é que você está tão viciado em vídeos curtos que você não aguenta ouvir uma mensagem de 1 hora, de meia hora, de 40 minutos. Não aguenta. Viciado em vídeos curtos, né? Mas Daniel permaneceu firme. E Deus vai honrar Daniel. Deus vai honrar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus vai honrar aqueles que permanecem firmes, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. E Jesus não nos chamou para construir a nossa casa sobre a areia. Ele nos chamou para construir a nossa casa sobre a rocha, para permanecer firmes. Casa sobre a areia não tem firmeza, mas casa que está sendo construída sobre a rocha, pode vir um vendaval, pode vir a perseguição, pode vir a luta, pode vir o que for, ele permanece firme. Está escrito. Veja José, veja Daniel, veja o que Deus fez na vida de Paulo, veja o que Deus fez na vida de Pedro, veja o que Deus fez na vida de Zaqueu. Agora eu vou falar sobre aqueles que tiveram uma mudança também em sua vida, mas a mudança dele foi para pior. E eu quero falar de Judas, Judas Iscariotes. Judas, ele teve uma mudança também na sua vida. E a gente observa que Judas, ele saiu de discípulo a traidor. De discípulo. Foi chamado para ser discípulo. Foi chamado, tinha um chamado, servia. Mas Judas vai trair. Judas vai cair. A mudança de Judas vai ser para pior, não vai ser para melhor. Vai ser para pior. Judas caminhou com Jesus, irmão. Judas viu milagres. Judas viu coisas acontecendo. Judas viu milagres acontecendo diante dos seus olhos. Judas viu quando ele cuspia no chão, fazia lodo, passava nos olhos do cego e o cego voltava a enxergar. Judas viu milagres extraordinários, Jesus fazendo, realizando, transformou a água em vinho. Você acha que Judas não viu? Jesus fazendo milagres, Jesus transformando, Jesus fazendo grandes coisas. Judas viu, mas Judas permaneceu, ou melhor, Judas mudou, mas mudou para pior. Glória a Deus. O que, cara? Então Deus seja louvado, irmãos. Eu não vou poder concluir essa mensagem, mas que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que Ele derrame chuvas de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família em nome de Jesus. Deus abençoe.